Bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro é um prazer recebê-los aqui. O nosso podcast, programa Histórias dos Empresários, né? Mais um episódio. E nesse episódio, né? Eu vou estar recebendo aqui, tá aqui, ó, História dos Empresários, Giancarlo, o assistente jurídico ao lado dele, o Vitor. Victor ou Vitor? Victor. Victor, é um nome de artista. Victor. Porque É artista, na verdade. não é Vitor. Victor. É chique, é chique. Chiquérrimo. Então, e você que quer contar também a sua história, depois eu vou deixar aqui o contato, entre em contato conosco no nosso podcast História dos Empresários. O assunto hoje é um assunto que domina, eu diria que 99%, 100% Norte, Nordeste. Todo mundo já Sul, teve dor de cabeça com Sudeste, isso. em qualquer cidade pequena. Sua cidade tem 3 habitantes, já passou por isso. Com certeza. 2 habitantes, já passou por isso. Então, é um assunto hoje que até eu diria que muitas pessoas que já teve empresa pensa, Victor, 2, 3, 10 vezes em abrir uma segunda empresa. Porque o Brasil é um barril de pólvora nesse tema que a gente vai colocar aqui. São tantas leis que a pessoa se perde. Se perde. Aí quando faz 99 e deixa uma, acontece a tragédia. Exatamente, andar no correto. Então, o nosso advogado aqui, perito, né, no segmento, você trabalha nisso, trabalhista, Isso. que onde também tem um lado da pessoa que trabalha, que também tem os seus direitos, e também tem um lado da empresa. Então, tem os dois lados, não pode só julgar o que está certo, o que está errado, tem os dois lados ali. Mas eu queria que você falasse o seguinte, primeiro, se apresentasse, falasse aí quem você é. Muito prazer, né? Sou o Giancarlo, sou advogado trabalhista, sou marido, pai, filho. E hoje principalmente, eu cuido de empresários. Eu sou um cara que eu pego a empresa na minha mão e eu tenho um carinho por todo mundo que é meu cliente, todo mundo que está comigo. Eu estou em todos os grupos, eu estou sempre em contato com todo mundo, porque eu acho que todo empresário merecia ter um jurídico dentro da sua empresa, não importa o tamanho. Então eu tenho empresas que têm 5 funcionários, eu tenho empresas que têm 150, 200 funcionários, mas eu trato todas com muito carinho. Por quê? Porque eu sei o quanto dói um processo trabalhista. E eu falo que o trabalhista acaba sendo minha porta de entrada para as empresas terem uma assessoria jurídica, justamente porque precisa, todo mundo tem problema trabalhista. E quem não teve, vai ter. Se você ainda não teve, só esperar, vai chegar, entendeu? Então, é aquela coisa. A gente pode se esforçar muito para fazer o cada vez mais certo, mas se você esquecer uma coisinha igual aquilo que você falou, vai acontecer. Né? Bom, ao seu lado também, quero que você se apresente. Vamos lá. Eu sou o Vitor, eu tenho 35 anos, vou me formar em Direito, já sou formado em Administração e hoje, há uns 3 meses, estou do lado... Virou meu braço direito. Nossa história é muito engraçada, mas isso não vem ao caso agora, mas é isso. Bacana. E ele tem uma formação interessante, administração, né? Isso é excelente. Eu acho que isso é o pilar de toda e quaisquer empresa que queiram evitar dores de cabeça, seja em processo trabalhista ou em qualquer coisa. Eu acho que a administração dentro de uma empresa ela é o pilar. É essencial para qualquer estudante. Acho que até de colégio hoje, para mim, são 3 áreas que deveriam ser obrigatórias na escola: Direito, Economia e Administração. Isso. Inclusive, se a gente foram dados agora aí, dizendo que mais de 70% das pessoas que vivem aqui no Brasil estão com algum problema no Serasa. Mas isso, eu acho que também tem tudo a ver por essa palavra administração. Né? Principalmente o brasileiro, ele não tem uma poupança para os tempos difíceis. Ele não sabe mexer com dinheiro. Ele vai levando. Aí essa pessoa tem um talento de abrir uma empresa, só que ele não entende de administração. E aí quando ele abre uma empresa, ele às vezes é um excelente vendedor, mas a administração ele peca. E aí, meu amigo, a gente já viu o fim da história, falência, complicação e tudo mais. Meu amigo, advogado Giancarlo, qual é hoje o grande problema que você... Vamos fazer algumas perguntas, mas na sua visão, qual é o grande problema hoje que você encontra numa empresa o qual ela recebe processo trabalhista
recorrente e outras, como você falou, não importa se a empresa tem 5 ou 10 funcionários, mas ela precisa de ter um jurídico forte, uma administração forte, um RH bem consistente. Qual seria hoje o grande gargalo e um defeito aí de 90% dos empresários e das empresas? Eu acho que um dos maiores problemas que a gente resolve de cara para os nossos empresários é não fazer um bom processo seletivo. Eu acho que Na contratação, na contratação. A contratação é o ponto-chave. Por quê? Se você evita que a pessoa entre na sua empresa, você sabe que ela não vai te dar problema. Ela não entrou, ela não vai te dar problema. A partir do momento que ela tá dentro da sua empresa, ela vai te gerar um monte de dor de cabeça. Então, eu sou a favor daquela frase: contrate devagar, demita rápido. Então, contrato devagar por quê? Porque eu vou fazer um processo seletivo, eu vou checar os antecedentes dessa pessoa, ver se ela tem antecedente criminal, antecedente trabalhista, algum tipo de dívida, alguma coisa assim. Beleza, a pessoa pode ter dívida em alguns setores, pode. Produtivo e tudo mais, ok. Mas se ela for do financeiro, ela não pode ter dívida. Se ela for da parte fiscal, ela não pode ter dívida. Ela precisa ser uma pessoa que saiba lidar com o dinheiro dela. Porque se ela não sabe lidar com o dela, como é que ela vai ajudar a lidar com o da empresa? Certo. Entendeu? Então, fazer um processo seletivo muito bom para que, na hora que cheguem essas pessoas para ela, elas não deem problema no futuro. Fala, não dê defeito, né? E ainda assim, corre o risco de dar defeito. Por quê? A partir do momento que você começa a ver sinais que podem ali te gerar uma dor de cabeça, sai fora do meu time. Acabou. Mas qual é o motivo que você tá mandando embora? É corte de gastos, eu não tô conseguindo. A pessoa não precisa saber da sua operação, entendeu? Tô te mandando embora, reestruturação, dá aquela desculpinha. Não precisa falar o motivo, mas você vai ver que a pessoa vai dar defeitos dali pra frente. É porque você vai me processar. Não, é porque, tô vendo que não tá se encaixando aqui. Sim, na filosofia da empresa. Mudamos muito, o problema é nosso, sou eu, não é você. É que nem terminar um namoro, entendeu? Claro, claro. Então, hoje, na sua visão, você acha que a parte mais importante, uma das, né? Uma das. Eu acho que Claro. Acho que a gente pode dividir em várias partes, mas a mais importante é a contratação e também saber definir o que é regra e o que não é na sua empresa. O que você quer que aconteça lá dentro, o que você não admite que aconteça lá dentro. Porque se você não definir isso, como é que você vai cobrar do cara? Ok. Então, quer dizer, o início seria a contratação. Essa parte, na sua visão, você acha que é muito importante e que as empresas pecam muito? Pecam muito. Então, assim, a gente divide em 3 tipos de rotina. Tá? Rotinas de admissão, rotinas de vigência e rotinas de demissão. Tá. Então, a rotina de admissão é ter um bom processo seletivo. Rotina de vigência, o que é? Tudo que vai acontecer enquanto o cara estiver trabalhando na sua empresa. Então, eu sou o cara dos documentos lá no escritório. Então, eu falo, né? Casa de ferreiro, espeto de titânio, né? Não posso não fazer o que eu prego. Então, se o cara pegou... Se o cara entrou no meu escritório e agora eu lá forneço notebook, forneço tudo pra ele, ele vai assinar um termo de responsabilidade sobre aquele equipamento. Sim. Porque se ele quebrar, eu posso descontar dele. Claro. Entendeu? Assim como dentro do contrato de trabalho vai estar tudo bem especificado. Até se ele for roubado, eu vou poder descontar dele, porque tá até por culpa. Entendeu? Então, tudo isso tá especificado lá dentro, porque eu sei que se a regra não for cumprida enquanto tá dentro da minha empresa, nada vai dar certo. Entendeu? Então tá tudo muito bem especificado. E aí também na rotina de demissão. O que é a rotina de demissão? É eu saber explicar pro cara porque ele tá sendo demitido, é eu saber explicar quais são as verbas que ele tá recebendo. Por quê? Um dos maiores erros que os empresários cometem é esse. Se o cara tá sendo demitido, ele já tá num momento que ele tá frágil. Concorda? Então, se ele tá frágil, você precisa mostrar pra ele que você não tá enganando ele. Então, às vezes, ele pega aquele termo de rescisão de contrato de trabalho, às vezes nem a gente entende. A gente que é empresário, que às vezes tem até um pouco mais de estudo e tudo mais, a gente não entende. Aí um cara simples vai falar assim, mas por que tá tendo esse tanto de desconto aqui? O valor cheio era vamos jogar em valores reais aqui, 10 mil pra a minha rescisão e aí tem 3 mil de desconto. Mas, meu amigo, vou te falar. Você já recebeu esse vale transporte aqui, Isso aqui tá sendo descontado porque você ainda tem o seu vale transporte depositado. Esse aqui é o seu vale refeição que também já tá depositado. Esse aqui foi o adiantamento que você já recebeu, você entendeu? Sim. E aí você fazer uma boa explicação pra ele, você consegue que quando ele sai de lá, ele fala assim, acho que eu não tô sendo enganado, eu não preciso procurar um advogado. O que acontece? No começo da minha carreira, muita gente chegava pra mim e falava assim, eu acabei de ser demitido, você consegue ver se minha rescisão tá certa? E o cara, pra você ter noção, o cara foi procurar um advogado na internet só pra ver se a rescisão dele tava certa. Imagina se ele pega um advogado mal intencionado que vai falar pra ele assim, tá tudo errado aí, vamos processar a empresa, você consegue ganhar um bom dinheiro em cima dele. Acabou. E é isso que acontece. Eu acho que, na minha visão, né, na minha opinião,
Contratação. Então, nós estamos falando que tem que ter um RH, nem que seja uma pessoa, Uma a pessoa. depender do nome da Às vezes até o dono da empresa. o número de funcionários. Então, RH forte. Eu acho que para evitar até o que você falou, para o cara não procurar um advogado na internet, que isso é o cúmulo e mostra muita fragilidade, um jurídico e uma contabilidade. Se ele tiver esses três, Victor, eu acho que a chance dele receber um monte de processo cai. Vai acontecer sim, mas se ele tem uma contabilidade interessante, legal, um jurídico dando a sua consultoria e um RH, juntando esses três, eu acho que diminui muito, né? Mas a realidade das empresas não existe, né? Exato, porque não é que o empresário tá errado, mas tudo no Brasil é caro. Custa. Então, tudo custa. Aí o cara não quer pagar, às vezes, vou falar, tem gente que já me pagou R$1.000 para poder fazer assessoria jurídica. No começo da minha advocacia, eu já cheguei a cobrar R$500 para fazer uma assessoria jurídica mensal. Sim. Entendeu? Então, assim, às vezes o cara enxerga isso como um custo alto e não é um custo alto. Pelo tanto de problema que a gente consegue evitar. Claro. Porque o que o pessoal tá acostumado? Ah, não, assessoria jurídica é o quê? Ah, eu vou pagar um advogado para poder ficar tirando dúvida para ele. Então não faz sentido, porque eu vou precisar dele para tirar várias dúvidas no começo e depois o resto dos 12 meses de contrato que eu tenho ali, eu não vou precisar mais. Não, meu amigo. Não é assim que funciona. Algumas advocacias são assim, a minha não. Porque a gente entra na empresa, a gente resolve todos esses problemas, faz o preventivo e a gente vai acompanhando. E aí a gente também cria demandas. Então, cada nicho tem uma demanda específica. Por exemplo, restaurante, tem problema com a vigilância, tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Marmoraria, tem um problema com insalubridade, isso, aquilo, ficha de EPI. E aí, a gente vai indo atrás de mais coisas para que ele seja sempre seguro, não só na área trabalhista, mas em todas as áreas. Sim. Mas o cara, às vezes, está acostumado com aquela assessoria jurídica que o cara senta na mesa dele e fica só esperando o cara chegar com a dúvida ou com o problema. Isso. Isso não é o que a gente quer. Eu vou tocar no assunto interessante. Eu comparo sempre uma empresa a um ser humano. Eu vou falar já sobre isso, que é a prevenção, tanto da saúde, como a prevenção da saúde da empresa. Não só procurar o advogado na hora que recebe o processo. Porque não tem jeito, o cara recebeu o processo, ele vai fazer o quê? Tá com a arma apontada pra cabeça, né? Tem que procurar um advogado. Então, você comentou que a parte importante de contratação, aí contratou o funcionário. Existe algumas normas que as empresas precisam ser colocadas para esse novo colaborador, para ele entender onde ele está chegando. Eu acho que toda empresa, se tenha 3 funcionários ou 1.000, não importa, é preciso de ter aquelas regras. Regra número 1, isso. Então, é bom que o funcionário também entenda. Uma outra coisa que eu quero que você tirasse a dúvida, a gente percebe um problema. Não importa se a pessoa tem 18, 20, 30, 40, 50. O nosso problema é que, eu não vou dizer que é uma doença, mas eu já entrei em algumas empresas grandes que as pessoas, quando entram, aí tem algumas empresas que deixam, os funcionários entram e colocam o celular próximo assim, e aí entra sem o celular, né? É um problema gigante que a gente vê hoje, que muitas pessoas... Eu tô com o celular até perto de mim. Não saio do lado dele. Não conseguem trabalhar direito porque o celular tá ali do lado. E aí é uma coisa muito... Proibir o cara acha que tá errado. É a forma certa de proibir. Se você proibir só falar assim, não pode. Mas é preciso ter um senso. E se deixar, o cara também não trabalha. Porque se ele deixa o WhatsApp ligado, meu amigo, ele vai falar com a tia, com a mãe, com a namorada, com o irmão. Deus e o mundo. Com Deus e o mundo. E a gente percebe hoje. E aí ele vai no Instagram dele, ele vai no... Enfim, como é que uma empresa tem que posicionar para avisar esse colaborador para ele ter senso referente às redes sociais, o celular? Legal. Então, o que acontece? O cara, quando ele entra na sua empresa, ele já precisa receber meio que um kit de onboarding, que a gente chama, né? O cara entrou na empresa, é um kit de boas-vindas. Perfeito. Qual que é o kit de boas-vindas que a gente sugere? O cara tem ali um regulamento interno que mostra todas as regras da empresa, ter um manual de conduta e, às vezes, uma carta de boas-vindas, uma coisa assim. Isso aí é perfumaria. Mas o importante é o regulamento interno para que ele tenha noção do que é a empresa, que no regulamento interno eu falo que é quase um livro, né? Vai ter a história da empresa ali, vai ter quais são as regras dentro da empresa, o que a empresa realmente não aceita e quais são as punições por não aceitar. Tá? Então, hoje, eu só consigo proibir o uso do celular na minha empresa se eu estiver com isso no regulamento interno.
Só que não é só proibir no regulamento interno. Eu também preciso, ó, se realmente, ó, eu não posso ficar com o celular, esse celular vai ter que ficar dentro de um armário, Sim. eu vou ter que condicionar um local para ele guardar Ok. com segurança e também disponibilizar um número de telefone da minha empresa para que qualquer familiar dele possa entrar em contato. Porque às vezes a mãe passou mal, a esposa passou mal, a filha sofreu um acidente, precisa ter algum número para ligar para falar assim, ó, aconteceu isso, você precisa vir para cá correndo urgente. Então, Ok. tem que ter esses canais. Agora, se você só não quer que a pessoa fique o tempo inteiro no celular, você coloca assim, ó, proibido o uso do celular durante o período de trabalho, Tá. ok? Só que aí se a pessoa começa, ó, WhatsApp, começa a atrapalhar a produtividade dela, aí você pode começar. Advertência, até ela melhorar. Não melhorou? Deu 2, 3 advertências, já, desculpa, você não melhorou. Suspensão. 1 dia, 3, depois 5. A partir da terceira suspensão, meu amigo, já emenda a justa causa. E aí você consegue mandar embora por falta de... por má conduta, né? Ele já tá sendo insubordinado. Ele já desobedeceu várias e várias vezes a mesma regra da empresa. Entendeu? Seria uma regulamentação, você comentou? Exatamente. Seria... Interna. É, um regulamento interno. Regulamento interno. Uma outra coisa importante, doutor e assistente jurídico Victor, né? Eu estava lendo em uma das situações que às vezes dá até processo trabalhista. Por exemplo, a gente está falando do celular. Se eu colocar uma câmera dentro da minha empresa e essa câmera, ela está pegando ali os funcionários. Olha que coisa, que tem essa brecha jurídica, o qual o empreendedor tem que realmente olhar minuciosamente tudo. E aí, pelo regulamento interno, eu estou com a câmera para exatamente proteger tudo, até o próprio colaborador. Se ele está sendo filmado sem a devida autorização, ele pode processar a empresa porque colocou uma câmera ali De imagem. e aquele funcionário simplesmente ele não foi avisado. Agora você imagina que isso é uma pegadinha, cara. Queria que você falasse sobre isso também. É complicado. O uso de Muito. Você até consegue colocar o uso de câmeras de circuito interno sem ter que necessariamente avisar um funcionário. Agora, se você for colocar câmeras que gravam até áudio, aí você precisa avisar os funcionários que estão gravando áudio, ok? E você também não pode ficar usando qualquer áudio contra eles, entendeu? Então, Tá. por exemplo, se o cara confessou que ele roubou a empresa, muito bem, mas ficar pegando fofoquinha, essas coisas, isso não pode acontecer. Então tem uns limites bem tênues, assim, é uma coisa bem subjetiva. Agora, com relação a essa parte de gravação e uso de imagem, acontece mesmo. Principalmente agora com a Lei Geral de Proteção de Dados e tudo mais, você precisa ter uma autorização de uso de imagem. Isso também é um dos termos essenciais para você ter em qualquer empresa. Tá? Quer dizer, esse regulamento interno, isso para evitar dor de cabeça, é bom colocar. É bom colocar. É bom colocar. Tá. A gente está comentando aqui sobre regulamento interno, que você comentou, sobre também contratação. E como é que funciona o prazo de experiência? É 45 dias, é 30 dias, é 90 dias? Vamos lá. Eu gosto muito disso porque no contrato de experiência eu entro em guerra com várias contabilidades. Porque as contabilidades, elas fazem um contratinho de experiência lá bem michuruca, né? Um contrato de experiência com uma folha só e ele não protege a empresa praticamente de nada. É muito, muito simples. Então, o que acontece? O prazo correto é um período de tempo prorrogável por mais um período de tempo que no máximo dê 90 dias. 90 A dias. regra é dar 90 dias. Então, eu posso colocar um contrato de experiência de 1 dia prorrogável por 89. Ok. Então, é necessário. Se o cara vai trabalhar 1 dia e no segundo ele aparece, o segundo período já vai ser 89. Entendeu? Tá. Então você tem que entender. O que eu costumo fazer com alguns empresários que me procuram? Eu pergunto pra eles, quanto tempo você precisa pra saber se o cara é bom ou não? Eu preciso de 10 dias. Beleza, então o contrato de experiência dele vai ser 10 dias, prorrogável por 80. Ok. E aí, vai. Nessas eu entro em guerra com a contabilidade, porque a contabilidade é sempre... Às vezes são engessados, eles falam, não, é 45, 45, no máximo 30, 60. Não, meu amigo, Legal. você pode fazer qualquer período de tempo, desde que o segundo período dê 90 dias, no máximo, entendeu? Ok. O máximo é 90 dias, mas Máximo é 90 dias. o empresário ele pode fazer um contrato de experiência ali 10, 15, 30 dias, uma semana. Exatamente. Quer dizer, o período máximo até 90 dias. Exatamente. Tá. Uma outra coisa é a prevenção. Como é que funciona? Porque quando o empresário recebe, né, a ação trabalhista, aí ele
Apaga incêndio, né? Aí ele pensa, puxa, eu preciso dessa situação do advogado. Mas não seria, por exemplo, que é o teu trabalho, a prevenção, para fazer um check-up geral nos departamentos, como que está a contratação, se tem estágio, se tem CLT, qual horário, hora extra, muita coisa. Como é que entra essa prevenção? Eu vou dividir essa resposta em duas partes. A parte do onboarding eu vou deixar para ele falar, que ele que faz o onboarding hoje das empresas. Legal. Mas, basicamente, hoje, eu gosto... Quando a pessoa está num processo trabalhista, eu falo que isso aí já traz um raio-x da maioria dos problemas que ela tem dentro da empresa dela. Legal. Então, se o cara tá tomando um processo que a pessoa tá pedindo rescisão indireta por não pagar fundo de garantia, hora extra, horário noturno, falta de horário de almoço, pô, a gente já tem algumas coisas ali que, por mais que às vezes seja uma mentira, eu preciso entender que, às vezes, o cara não entendeu e não tá muito claro isso pra ele. Perfeito. Entendeu? Então aí eu consigo já saber o que dá pra arrumar logo de cara. Agora, o que a gente faz quando o empresário entra no nosso escritório é uma reunião de onboarding, que é onde a gente tira todas as dúvidas ali. O Vitor costuma fazer essas reuniões, né? E a gente pergunta de cabo a rabo para a empresa, para o empresário, o que ele tem de problema, o que ele... Se ele tem, por exemplo, se ele paga algum sindicato, se ele não paga, se ele tem EPI, se não tem. Se tem documentação, se não tem, né? Documentação, não tem. Aí toda essa parte fica bem clara pra gente. A gente faz um raio-x da empresa. É um questionário longuíssimo. Longo. A gente tem mais de 80 perguntas. Fica uns 40 minutos só perguntando. E sobre essa questão que foi ano passado, que teve essa regulamentação, alguns quinais, né, de CNPJs, às vezes trabalha ao domingo, é necessário ter até um aval do sindicato, né? E às vezes a empresa trabalha no domingo e aí fica pagando uma coisa muito interessante, fica pagando esse domingo por fora. É um grande risco. Qualquer coisa que vai pagar por fora. Né? Essa questão do domingo, como é que funciona aí para as empresas? Qual seria a solução, hein? Cara, domingo e feriado. É você fazer... As que têm necessidade do sindicato, infelizmente, estamos de mãos atadas. Sim. Vai lá e faça o acordo lá com o sindicato para você poder trabalhar os domingos. E se você for pagar, o certo é pague dentro do limite. Mas eu falo que essa é a resposta fácil para o advogado dar. Essa é a resposta fácil. Se você vai pagar por fora, seja inteligente, meu amigo. Seja inteligente. Paga em dinheiro, vivo. Faz de alguma forma que isso não seja rastreável, entendeu? Porque se o cara vai pagar por fora e ainda paga no Pix, aí, pelo amor de Deus, a dor de cabeça vai vir, é óbvio. É óbvio, a prova tá ali. Entendeu? Se você paga em dinheiro, acabou. O cara vai ter que precisar de uma testemunha. Mas, tirei foto do dinheiro. Não, você sacou esse dinheiro em algum lugar, não é meu, entendeu? Complica mais ainda. Não é ético, mas é uma coisa que você precisa ter um somebody love ali, uma requebrada, um joguinho de cintura. Bom, e aí nós estamos falando, você comentou dizendo que nós temos que ter uma contratação forte, tem que ter um regulamento também interessante. Como é que funciona hoje, na sua visão, a lei de estágio? Né? Qual é o cuidado que o empreendedor tem que ter sobre a lei de estágio? Eu acho que o maior cuidado é para não deixar virar vínculo. Então, respeitar muito bem os horários, respeitar muito bem as atribuições ali do estagiário. Não deixar o estagiário responsável por alguma coisa, entendeu? O estagiário vai fazer ali a parte operacional. Então, hoje eu não tenho estagiário no meu escritório, só tenho advogado. Eu colocaria o quê? E você? Assistente. Exato. E aí, o que eu colocaria? Se eu fosse contratar um estagiário hoje, eu botaria ele para fazer a parte de documentação, a parte operacional lá do escritório. Tá. Só que ele vai precisar ter um advogado que vai estar responsável por ele, ou eu, né? Não é minha atribuição hoje como diretor, mas eu colocaria um advogado responsável por ele. E esse advogado ia ficar ali fazendo as correções do que ele fazia e ensinando ele a trabalhar. Porque a intenção do estágio é justamente essa, a pessoa aprender alguma coisa. Então não adianta eu contratar um estagiário para ele fazer café. Beleza, ele até pode fazer café dentro dos devidos limites ali como um favor. Sim. Mas não é a atribuição dele. E se começar a ter muitas atribuições em cima dele, aí ele pode tentar entrar com uma ação de vínculo. E aí... Pode dar certo? Pode, mas a gente consegue fazer uma defesa muito melhor quando você já tem um contrato de estágio assinado. Sim. Você tem que ter tudo isso. Sim. Se você não tem, também é um problema. Entendeu? Já aconteceu de ter clientes meus que tinham contratado estagiário e eles não tinham nenhum contrato. Eu falei assim, irmão, como assim? Ela não é estagiária, então ela é CLT. E aí, pau em cima deles, entendeu? Sim, a gente tem que fazer toda se remexer todo para poder conseguir encontrar. Na contratação que o RH faz de uma empresa, é necessário ter o exame
admissional? Como é que Exame funciona isso? admissional é só para quem é CLT. Não, sim, tirando o estágio. Ah, sim. CLT, sim. vamos falar de CLT. A pessoa contratou o CLT, qual que é a primeira coisa que tem que ser feito na contratação? Checagem de antecedentes, tá? Sim. Antes de contratar. Antes de chegar no RH, né? Antes de chegar no RH. Claro. Depois você faz a checagem de antecedentes, a pessoa entrou lá na sua empresa, você faz a parte de exame admissional. Por que é importante o exame admissional? Não negligenciem o exame admissional. Porque ele identifica se a pessoa tem algum problema pré-existente. Então, se um cara vai ser, vamos falar uma coisa básica, vai ser pedreiro, e ele vai entrar na sua empresa, só que ele já tem hérnia de disco, é uma coisa que vai ser constatada no exame admissional. Entendeu? Porque senão, lá na frente, ele sai e fala, não, adquiri hérnia de disco porque eu entrei na empresa e aconteceu. Entendeu? Carregava muito peso e tal, e aí é muito provável que ele ganhe. Sim. Entende? Então é sempre importante fazer os exames, deixar tudo certinho, ter a documentação toda pronta e registrar ele dentro do período correto. Você tem até 5 dias para registrar o seu funcionário, só que tem que registrar da data que ele começou a trabalhar. Ok. Tá? O funcionário saiu. Exame demissional. Exame CLT. demissional também. Eu prefiro que, se precisar, você até leva ele pra fazer o demissional. Porque se o cara lá for ou não for, der como inapto, aí você tá lascado, entendeu? Rescisão. A pessoa saiu, vamos colocar dia 10. Sim. Então, a rescisão, por exemplo, a empresa tem 10 dias para pagar. Se não 10 pagar dias 10 dias, tem multa de um salário, é isso? Tem multa de um salário. E aí, o que eu recomendo? Às vezes a pessoa lá pegou bronca do funcionário e aí não quer pagar ele, não quer nada. Tipo, às vezes o cara roubou, ela mandou por justa causa e deu uma sobrinha lá de uns R$2.000, R$1.000 pra pessoa receber. E a pessoa não quer pagar nada. Já aconteceu comigo esse caso, né? O que eu recomendo? Paga alguma coisa. Porque a multa do 477 é se você não pagar inteiro. Mas e se eu pagar, deu R$1.500, eu paguei R$1.200. Só pra poder irritar a pessoa. Eu posso falar, foi um erro. Isso da rescisão, você fala? Foi um erro. A rescisão deu 5.000, aí você paga 3.000, por exemplo. E deixou 2.000 foi um pra erro da trás. contabilidade, entendeu? Você joga a culpa no financeiro e tal. Mas aí você, não, depois eu complemento. E aí você não tem essa multa em cima de você. O problema é não pagar nada. Entendeu? Mas assim, de novo, vai querer conselho, não é ético, mas é só em casos específicos. Ó, o cara está saindo aí e me deu muita dor de cabeça. Vamos dar dor de cabeça pra ele? Vamos dar dor de cabeça pra ele, entendeu? Tá, agora não pagou nada, depois de 10 dias, você tem a multa. Agora, essa nova lei do NR, né, que tá chegando agora, como é que funciona? Não é uma nova lei, né? A NR1, ela sempre existiu. Mas agora tá com muita intensidade. né? Mas por quê? Porque agora eles anexaram lá que se a pessoa ela tiver depressão, burnout, ansiedade por conta do trabalho e a empresa não fornecer qualquer tipo de auxílio, suporte psicossocial, ela vai responder como se ela fosse a responsável exatamente por isso. E aí as empresas têm que fazer toda uma adequação para saber o que acontece lá dentro e como eles podem estar resolvendo isso, entende? Isso é uma questão muito delicada, até porque hoje, todo mundo fala que tem burnout. E não é assim. Sim, a coisa vulgarizou muito, né? Vulgarizou muito. Então, por exemplo, um funcionário chega e fala que está em depressão. Como é que a empresa tem que agir? Fornecendo todo o suporte para essa pessoa. Inclusive, se tiver algum psicólogo na própria medicina do trabalho que a empresa contratou, que eu sempre falo, a tríade do que você precisa ter. Você precisa ter uma contabilidade, um jurídico e também uma segurança do trabalho. Segurança do trabalho. A segurança do trabalho vai ter ali alguém da medicina do trabalho. Que hoje, inclusive, é uma lei. Uma lei que toda empresa precisa de ter essa parte de segurança do trabalho. Segurança do trabalho, né? Isso. Então, você precisa mandar essa pessoa ali para um psicólogo do trabalho e tudo mais e dar todo o suporte possível para essa pessoa. Entendeu? Isso é uma dor de cabeça gigante. E essa questão da segurança do trabalho, quando o funcionário fala que o lugar é insalubre, se ele tem uma segurança do trabalho, a segurança do trabalho, ela atesta que o lugar não é insalubre. Não é? Então é importante ter essa... Mesmo tendo PGR, PCMSO, LTCAT, que são esses documentos que você precisa... Se o cara falar que tem insalubridade, um perito judicial for lá e comprovar que tem insalubridade... Perfeito. Não que ele consiga comprovar. Já aconteceu casos absurdos lá no escritório, né? Que não tinha insalubridade, o perito falou que tinha insalubridade por uma coisa que não tinha.
E o juiz aceitou. E eu falei assim, mas não é possível, a gente recorre para poder reverter essa decisão, porque o perito Sim. às vezes é mal intencionado. Então, além de ter segurança do trabalho, além de ter o PGR, PCMSO, LTCAT, tudo, você, quando tomar um processo e a pessoa pedir insalubridade, por favor, não economize em um assistente técnico na hora de fazer a sua defesa. Porque os caras acham que, não, pô, é R$ 2.000 que eu vou ter que pagar para assistente técnico, o pedido de insalubridade às vezes é 10. Mas o técnico que você falou, qual que é a função dele? Quando alguém fala que é o lugar insalubre. Ele vai atestar, tirar foto? Ele vai lá junto com esse perito, vai fazer a própria perícia dele Na empresa. Tirar junto foto. junto com o judiciário, para que ele também possa mostrar os argumentos do porquê não tem insalubridade ali. Entendeu? Então, ele sendo uma autoridade no assunto, como segurança do trabalho, o perito judicial ele fica mais inibido de fazer uma besteira. Entendeu? Às vezes, se até advogado acompanha, isso não inibe Já ele de fazer uma evita de besteira. fazer, né? Não, mas advogado acompanhando, já tive casos que o advogado estava lá acompanhando e no final das contas o perito deu uma insalubridade num negócio que não existia. Foi o caso lá a gente tem um lar de idosos que é nosso cliente. Tá. Pensa, um lar de idosos, Sim. casa de repouso. E o cara falou que tinha insalubridade por umidade. Insalubridade por umidade não é tem um mofinho na parede. A insalubridade por umidade é o cara que trabalha em local alagado. É o cara que trabalha de bota de borracha porque a água vai até o meio da canela, entendeu? É uma insalubridade que é tanta umidade que pode prejudicar a saúde dessa pessoa. E aí o perito deu insalubridade por umidade num lugar que não... Se eles tivessem umidade lá, eles não podiam nem funcionar. Claro. Entende? É uma coisa completamente De absurda. repente pode ter algum cômodo isolado que tem um mofo e o cara já imagina. Não, e o pior é que nem isso tinha. Nem nas fotos que o perito juntou parecia nada. Então é um absurdo. É um absurdo. Agora, essa questão de salubre, o absurdo. que vem a ser? Mofo? Insalubridade por umidade é aquilo que eu te falei. É ter tanta água, tanto contato com a água. No geral, o que se engloba a ser insalubre? Além, é o lugar não ser adequado? Pode ser risco biológico. Eu não sou perito nisso, tá? Posso até falar besteira nesse caso. Então, risco biológico. O cara trabalha no hospital com doenças infecto-contagiosas. Isso aí é um risco de ter insalubridade. O cara trabalha com solda. Então, a luz pode ter um problema, os fumos metálicos podem gerar problema de saúde. O cara trabalha numa marmoraria, que é a empresa que meu pai tem. O pó ali pode gerar problema de saúde, o barulho também pode gerar problema de saúde. Quer dizer, tem várias coisas, tá tudo isso tá tudo dentro da NR1 Sim, Anexo, e dos anexos dela, né, NR15. Quer dizer que talvez o que você está me falando aí, ele pode se enquadrar em um local que não dê as condições adequadas para aquele colaborador. Aí esse colaborador imagina que aquele local, seja o escritório, em qualquer canto, né, que não dá estrutura. Isso seria a insalubridade, não? Que esse cara poderia entrar com uma ação porque não tem estrutura. Pode achar que tem. Pode achar que tem. Por exemplo, eu já banheiro e assim vai. Eu já tive casos que... um recente, inclusive, contra uma marmoraria também. A menina era recepcionista, vendedora ali, ficava na recepção e pediu insalubridade por ser na marmoraria, por causa do pó. Mas, vamos dizer que ela estava aqui, o escritório dela era aqui, e a oficina era aqui. Ela tinha uma porta que fechava, ela tinha todo um espaço até chegar na onde era a produção. Não fazia sentido ela pedir insalubridade, porque no local que ela trabalhava, efetivamente, não tinha. Quem tinha direito à insalubridade, se o EPI não for suficiente para eliminar esse risco, seriam os caras que trabalhavam ali. Entendeu? Tá. Hoje a sua visão, né, alguns empreendedores, eles têm alguns que têm receio de ter a CLT por conta de processo trabalhista, mas tem também a pejotização hoje, né, o cara ser PJ. Como é que funciona essa questão, a diferença de um CLT e um PJ? Vamos lá. Até respirou, hein? Exato. É um assunto delicado. Eu falo que não são todos os cargos que podem ser PJ. Exato. Por quê? Para você colocar uma pessoa como PJ, você tem que quebrar um dos 4 requisitos do vínculo de emprego. Tem 2 aqui que você praticamente não consegue quebrar. Então, o primeiro é subordinação. Então, ela não pode ter um chefe, você não pode ensinar essa pessoa a trabalhar. Ela tem que ter a autonomia ali para poder fazer o trabalho. Sim. Habitualidade, que habitualidade é uma coisa muito subjetiva. Pô, eu ir uma vez por mês num lugar é uma habitualidade. Sim. Eu ir uma vez por semana também.
Sim. Entendeu? Então, a habitualidade é uma coisa difícil de quebrar. É só, por exemplo, se for realmente eventual. Eu contratei um mês e aí daqui 3 meses eu contratei de novo, entendeu? É isso. A onerosidade, que é o pagamento. Então, se a pessoa não presta um serviço voluntário, não tem como você quebrar isso aqui. Sim. E a pessoalidade, que é... Se eu não precisar do Vitor para poder fazer uma petição lá, ele pode mandar o primo dele, que também é advogado, para poder fazer a petição no lugar dele, entendeu? Ele tem essa liberdade de mandar alguém no lugar caso ele não possa ir. Sim. Eu acho, você que está nos assistindo, é tão complexo tudo isso, CLT, pejotização, é tão complexo que está no STF, na mão do Gilmar Mendes, ministro do STF. Ele suspendeu os processos de pejotização no Brasil. Quer dizer, o Brasil é tão atrasado em tudo, até nisso. Até nisso. Então, quer dizer, então fica de um lado PJ, CLT, a tribo de um lado, existe a outra tribo, que é o que dá emprego, né? Então, de um lado a militância, é uma série de coisas, essa guerra, quem está certo e quem está errado. Então, fala um pouquinho sobre esse barril de pólvora, né? Que está até no STF de tamanha... Quer dizer, que eles não chegaram ainda. Você vê que o negócio ele é tão desorganizado no nosso Brasil, em todas as áreas, principalmente nessa área, nessas leis trabalhistas e pejotização, que nem o STF, nem o seu Gilmar Mendes, que tem 1000 faculdades, ele conseguiu ainda decifrar para onde a pejotização vai. Tem muito interesse. Parado, não pode hoje. Você entra com processo trabalhista, quem é PJ, porque está parado no STF, para você ver como é que está o nosso Brasil. Então... Exatamente. Eu até fiz uma postagem recentemente na minha rede social falando sobre processos trabalhistas. Foi assim, 95% dos processos trabalhistas do mundo estão no Brasil. Então, assim, esse país é um país onde realmente o empresário é o vilão ou o empregado é um oportunista buscando tirar vantagem em cima do empresário? Se 95% do mundo tá aqui, você acha que realmente o empresário é tão ruim assim? Ou é o sistema que está falido, que está quebrado? Claro. Eu acho que o Brasil, se a gente for entrar historicamente, o Victor e Jean, é atrasado em tudo. Eu acho que nós só vamos conseguir ser uma nação um pouco melhor quando nós tivermos menos Estado. Ah, sim. O Estado ele está presente em tudo. Em tudo. Então, agora, a escala 6, 5, eu acho que isso tem que ser uma coisa... Se o empregador... A escolha do empregado. Eu quero trabalhar 7 dias, trabalha. Eu quero trabalhar 5 dias, trabalha. Então o Estado quer colocar o dedo... É claro que político ele joga para ganhar votos. Ele não está preocupado, ele está com o dele garantido. Então está tudo certo. Agora, aí vem isso, essa questão, quer colocar a goela abaixo. O Estado, ele quer... porque isso ele entra nas nossas vidas. Então, enquanto o Brasil tiver o Estado 100% ditando imposto, ditando tudo, então o Brasil, cada vez mais, eu imagino que não vai para frente. Alguns empresários que querem investir aqui, como é que vai investir num barril de pobres, que é o Brasil? Saiu daqui, a Lupo saiu daqui, tá indo no Paraguai. Sim. Então, acho que menos Estado, né? Menos Estado. Então, eu acho que hoje, se a gente pegar tudo que você está falando, o processo trabalhista, óbvio que tem o lado do empresário, também tem um lado do empregado, dos dois lados. Tem empregado que realmente... Tem razão. Tem empresário que realmente é mau caráter. Não tem cara dúvida. Que atrasa salário, não paga, quer que fique até tarde sem pagar. E, eu já atendi cara assim também. Eu jogava muito a verdade na cara dele. Sim, não tem dúvida. Errado. Claro. Você não queira que eu zere um negócio pra você que não tem como zerar. Não tem como zerar. Entendeu? Sim. Mas não é a maioria, entendeu? Não é a maioria. Eu acho que a maioria é de pessoas que ou são enganadas por advogados para poder entrar com o processo, ou são realmente mau caráter de falar assim, não, vou tirar uma vantagem aqui. Porque tem cara que entra em todas as empresas que ele entra com processo. Sim, não tenho dúvida. E aí, o cara usa isso como meio de vida, né? Ganhou dinheiro fácil uma vez, acha que todo mundo é otário. Sim. Que vai ganhar sempre, né? Você vai ganhar sempre, né? E essa questão que você tinha ainda parado para falar sobre a pejotização, ela é um assunto complexo, só que ele é um assunto muito político. Então, por exemplo, a gente tá com todos esses julgamentos parados desde o ano passado. Eu não acho que esse ano sai. Eu acho que esse ano sai depois de outubro. Depois das eleições. Vamos dizer assim que o Gilmar Mendes realmente... Porque tá tudo convergindo para ser aceito o contrato PJ. Pra gente dar uma realmente quebrada na CLT aí. Sim.
Só que, porque, por exemplo, estão aumentando o limite do MEI, estão fazendo todo um caminho para que isso dê certo. Claro. Só que se ele aprova isso antes, isso é ruim pro presidente. Sim. Entendeu? Sim. Na imagem do esquerdista, o presidente vai ser o responsável por isso. Porque Ok. o Gilmar Mendes é assim com o Lula, entendeu? Ok. Então é isso que a gente também tem que levar em consideração. É político. É que nem esse negócio da escala 6x1. É político. É politicagem. Os caras não estão nem aí se o trabalhador trabalha 6 dias, 7 dias, 200 dias por semana. Eles querem mais ganhar voto em cima disso. Claro, e é muito legal você chegar pro trabalhador e falar, como eu vi ontem um senador, vou citar o nome, falando, olha, nós queremos que o povo brasileiro fique em casa, viajem com a família, tenha um descanso mental, aí você trabalha só 5 dias e folga 2, né? É muito fácil essa narrativa quando os nossos políticos já têm o seu garantido. Exatamente. É muito fácil. E até porque eles não vão assumir custo nenhum. Então, vamos lá, fazer conta básica de matemática. Você concorda comigo? Se o cara trabalhava 6 dias numa semana e recebia R$1.000 por isso, e agora ele vai trabalhar 5 e ele não vai poder ter uma redução no salário dele, o que vai acontecer? Ou ele vai ser mandado embora, Claro. para que eu possa contratar alguém que receba já menos, ou eu vou simplesmente aumentar o preço do meu produto. Então tudo vai ficar mais caro, ou vai ter uma demissão em massa. Sim. Porque ninguém vai assumir esse custo. Aí os caras falam assim, não, mas vai sair uma lei para os pequenos empresários depois. Mas é tudo muito promessa. Muito amplo, muito promessa, e nunca você tem a certeza. Até Claro. pela insegurança jurídica do país. Inclusive, nós já vamos encerrar daqui a pouco, eu acho que essa lei, né, a escala 5x2, eu acho que isso aqui tinha que ser discutido, né? Tinha que ter uma votação dos empresários, de todo mundo. Não ficar na mão de político simplesmente que tem- político. Que ganha. Que você Ganha, às vezes, até para não fazer nada. ganha até para não fazer nada. Só para você que está vendo aí, um deputado federal, ele tem direito a mais de 30 assessores. Um deputado estadual, a mesma coisa. Um senado, então, um senador, só para que vocês possam ter ideia, ele tem direito a mais de 70 assessores. Então, isso é um absurdo, isso é um escárnio. Eu estava vendo um vídeo de... Isso é um escárnio Eu não lembro qual foi a da nossa cara. personalidade que foi para a Suécia. Ele falou assim, o parlamento da Suécia tem 50 deputados e senadores. E eu perguntei para eles quantos assessores eles tinham, né? Porque eles são um país rico, né? Claro. Eles iam ter... Sim. Ele disse, não, às vezes tem menos que um. Aí ele falou, como assim? Não, é que a gente tem 50 deputados e senadores lá e 40 assessores. Sim. Aí ele falou assim, não, então o Brasil, como é um país rico, né? A gente, Ah. para cada assessor... Você Até o falando? assessor tem assessor. Só se vou bobear. falar rapidamente, a gente volta. Um senador, basta apenas ele ficar 6 meses como senador, ele já ganha plano de saúde vitalício para ele e para a família. E aí ele tem, você tem o senador e você tem como é que o outro que fica, quando ele sai tem que assumir? O suplente. Aí a jogada que eles fazem, o suplente entra no lugar dele. E se esse suplente ficar 6 meses, Charles, recebe a mesma coisa. ele, só 6 meses, o plano de saúde para aquele suplente é para o resto da vida. Ele e para a família dele. Isso é uma tremenda de uma Ninguém vai palhaçada. cortar na carne, né? Então, Brasil para tem eles, tudo pra dar certo. tudo, pô. Então, exatamente. Bom, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast História dos Empresários. Eu queria fazer uma pergunta para você. Uma empresa é como se fosse um ser humano. Sim. Então, eu estou aqui, eu preciso fazer um check-up antes, uma prevenção. E, de igual modo, uma empresa precisa também de fazer uma prevenção em todos os seus setores para que evite uma ação trabalhista. É isso que vocês costumam fazer? Exatamente, a gente faz prevenção para que a gente não viva de apagar incêndio. Eu falo que a prevenção é muito mais barata do que você esperar o processo chegar. Porque quando você espera o processo chegar, aí você só vai apagar incêndio, fazer acordo mal feito, fazer defesas mal feitas. Porque é muito melhor eu fazer uma defesa de uma empresa que eu conheça, Ok. que eu saiba como é a operação, quem são as pessoas, o que acontece, do que uma empresa que me procurou hoje para fazer uma defesa amanhã. Não que eu não vá fazer uma boa defesa, eu Tá. vou fazer uma excelente defesa. Mas se eu conhecer a empresa, às vezes eu posso pegar detalhes que eu não vou ter. Perfeito. Entendeu? Então, fazer uma prevenção
simplesmente evitar que a pessoa cometa erros e evitar que hajam problemas. E caso ela vá cometer esses erros, que aí ela saiba pelo menos as consequências desses erros. Tá. Entendeu? As consequências financeiras, as consequências fiscais, as consequências morais, para que isso não tenha uma repercussão muito grande ali, entendeu? Então, você empresário que quer ter uma prevenção e contratar um escritório de advocacia para ver todos os seus departamentos, seus contratos, funcionário por funcionário, contrata aqui o meu amigo Giancarlo. Aí como é que funciona o pagamento? Existe o que é uma mensalidade? Como é que funciona isso? Tem vezes que... Depende muito. Tem pessoas que às vezes pagam mensal, tem pessoas que vão pagar só por serviços mesmo, mas normalmente é mensal. A gente Mensal. fica ali. Eu falo assim, eu sou um funcionário dentro da sua empresa que eu não recebo 13º. Eu só fico ali te ajudando e eu também Mas, não por tiro exemplo, férias, esse entendeu? mensal, vamos colocar aqui um valor. Uhum. 1.000, 2.000, 3.000, enfim, o valor que você Depende do vai... tamanho da empresa. do porte da empresa. E da dor de cabeça que ela Dor de dá. cabeça. Aí o funcionário paga, o empresário paga mensal. Isso. Aí quando ele tem uma ação trabalhista, como é que funciona? Aí, Nada muda. Vamos Ah, é pra um cima mensal. e continua. Tá tudo incluso ali. Tá eu tudo incluso. dificilmente não incluo alguma coisa. Ok. Eu tenho serviços muito complexos, como por exemplo, Sim. fazer uma holding patrimonial, criar uma offshore pro cara. Aí a gente realmente tem que sentar e estudar. Claro. Mas claro. com relação à parte de prevenção geral, não nada mais. É tudo dentro do plano que eu fechar pra pessoa. Ah, E é sempre tá. muito personalizado, porque depende do que a empresa vai precisar, qual é o ramo da empresa, porque tem Ok. ramos. Esse pessoal que faz zeladoria para prédios, condomínios e tudo mais, controladoria de acesso, isso aí dá um problema lascado na justiça. Empresas de construção também dão muito problema na justiça. Então, são empresas que acabam sendo um ticket médio mais alto. Mas empresas de tecnologia, essas coisas que acabam não dando dor de cabeça, o ticket acaba sendo mais baixo. Depende muito do ramo e da dor de cabeça que a empresa pode ter. E do quanto ela já está preparada ou não, né? Bom, aí já chegamos aqui quase 50 minutos, estamos acabando. Então, antes de acabar, Victor, queria que você desse aí as suas considerações finais. Você não falou tanto, mas falou, né, Victor? Eu sou um pouco mais tímido, primeira vez num podcast. Primeira vez? Primeira vez. Que maravilha. Eu sou um pouco mais Já desenrolado. tá um pouco mais desenrolado. Já manda bem. Queria agradecer ao Silmar, ao Histórias dos Empresários. E é isso. Acho que o empresário é o que move o país e vamos com tudo para cima. Na verdade, vocês existem, né, para ajudar. E quando eu falo vocês existem para ajudar, não é só o empresário, ajudar a sociedade como um todo. Exatamente. Ajudar a empresa, ajudar o empregador, o empregado, né, ali para que possa ser feito um bom acordo. Antes do bom acordo, deixar a empresa tudo certa, né? Então, acho que o trabalho de prevenção do escritório de vocês, eu acho que é fundamental para quaisquer empresa, desde uma padaria pequena para uma padaria que fatura aí milhões. Meu amigo, muito obrigado. Fala um pouquinho aí. Muito obrigado, Maia, pela oportunidade de estar aqui falando contigo. Gosto muito de você. Eu acho que se você está pensando, né, eu falo diretamente para a câmera aqui, se você está pensando em desistir da sua empresa porque você tem problema trabalhista e tudo mais, teve problema com o governo, alguma coisa assim, não desista. Se você puder, tiver um mínimo da condição ali, procura uma assessoria jurídica, procura um advogado que trate de empresas, seja específico, igual quando você vai no médico e vai atrás do gasto para resolver o problema do seu estômago, do neuro para resolver um problema da sua cabeça, entendeu? Então, seja específico, vá atrás daquele que vai resolver o seu problema. Existem ótimos advogados por aí e eles vão, com certeza, evitar que você desista dessa ideia, porque empreender é necessário. Se a gente não empreender, se a gente não fizer, alguém vai fazer. O Estado nunca vai fazer por nós. Então, a gente precisa movimentar a economia desse país. Se a gente não movimentar, ninguém vai fazer isso por nós. E aí que vai degringolar de vez. Eu já li um livro, eu recomendo um livro para todo mundo ler, chama Revolta de Atlas, que é justamente isso. A história é o quê? É o segundo livro mais vendido nos Estados Unidos, só fica atrás da Bíblia. O que acontece? A história é, os empresários, eles simplesmente se cansam num governo inchado, em um governo mais voltado para a esquerda, e simplesmente somem. Os grandes empresários começam a sumir, a desaparecer. E aí eles estão fazendo o quê? Eles estão realmente se revoltando e eles fazendo a greve. Em vez dos funcionários fazer a greve, quem está fazendo a greve são os empresários. E aí nada começa a dar certo. Sim. Porque ninguém sabe gerenciar aquilo, ninguém sabe mexer naquilo. E é justamente isso que, se a gente quiser alguma mudança, pode ser que a gente tenha que fazer. Mas não desistam das suas empresas. A gente não tem só capital
financeiro, a gente tem muito capital intelectual. Para fazer uma empresa funcionar, a gente precisa saber como ela funciona, né? Então, muita gente acha que o empresário fica só sentado na cadeira, curtindo a vida e tudo mais. Mas, ninguém sabe o tamanho da responsabilidade que a gente tem nas costas. A gente não pode desistir, a gente tem que continuar seguindo em frente e batalhando. Não importa quem esteja sentado lá em cima, a gente tem que estar sempre correndo atrás do nosso. Ninguém vai ajudar a gente no final das contas. É isso aí. Primeiro, um prazer receber Victor, receber o Gian Carlos, a advocacia trabalhista empresarial. Então, estamos chegando aqui ao nosso finalmente, né? Então, você que tem interesse em contar a sua história no programa História dos Empresários, nesse podcast, entre em contato nesse telefone que está aqui. Então, até uma próxima.